Bem, a princípio eu diria que a minha vida profissional, na verdade, ela começou com 18 anos, né? Após terminar os estudos de comunicação, e eu iniciei o meu trabalho numa fábrica de automóveis, na Volkswagen do Brasil, né? No departamento de propaganda, e depois, então, durante 5 anos, ou mais exatamente 6 anos, eu fiquei trabalhando na fábrica, na área de comunicação e marketing, e depois fiz uma carreira voltada para a área de comunicação visual em agências de propaganda, trabalhando com antigos mestres da USP, amigos que trouxeram para o Brasil métodos americanos de comunicação visual, de audiovisual, que foi um sistema que se implantou dentro da publicidade, que naquele tempo já era um tanto moderno, embora não tivesse entrado ainda na era da informática, né? Agora, com relação a outro aspecto da minha vida, assim, ligada a atividades políticas e tudo, eu não tive uma participação ativa, embora na década de 60 eu tenha vivenciado bem o regime autoritário que estava implantado no país. Tive alguns amigos que foram mais ligados diretamente e sofreram com isso, foram presos, exilados e tudo mais. Mas eu via naquela época a ditadura tomando conta do país, que felizmente acabou sendo extinta, né? Para bem geral e tudo, né? E como eram as propagandas políticas na época da ditadura? A propaganda política era, não, a propaganda era comandada pelo Estado, né? Uhum. O próprio o governo da ditadura, imposto pela ditadura, é que tinha a sua central de comunicação que produzia a publicidade de acordo com o que eles precisavam comunicar, né? Uhum. Entendeu? E eram publicidades naturalmente voltadas para como é que eu diria? Pro nacionalismo. Não, a publicidade voltada para Repressão. publicidade da. Era uma publicidade qual é o nome do. Do quê? Dos militares? O regime. É uma publicidade feita pelo regime autoritário, né? Uhum. Que tinha os políticos que estavam engajados, como o Maluf e outros, que participaram de atos aí junto Uhum. a esse governo autoritário, né? Principalmente a Operação Bandeirantes, né? Entendeu? E como é que era a independência naquela época? Tipo, você começou a trabalhar e você já saiu de casa, como é que funcionava isso? Isso aí na verdade era um grande desafio, porque antigamente, quer dizer, antigamente, na década de 50 para 60, nos anos 50 para 60, a formação do jovem era sair de casa em busca de um trabalho, estudar, e como é feito hoje, né? Mas naquela época sem tanto recurso como hoje, né? Uhum. Ele saía do ensino superior, já tinha. Se bem que naquela época existia uma possibilidade maior de trabalho, o mercado era mais ativo, tinha mais chances de trabalho do que hoje, né? Uhum. Você saía de uma faculdade, já tinha, principalmente na área de publicidade, tinha muita oportunidade de trabalho. Uhum. O que não acontece hoje devido à grande concorrência, né? É. Hoje, com o advento da internet aí, desses programas, né, de internet, a área da publicidade foi muito afetada. Todo mundo cria anúncio, todo mundo faz publicidade, todo mundo usa essas ferramentas gráficas de computador para criar anúncio
e sem criatividade nenhuma, mas enfim, é uma ferramenta muito útil, né? Uhum. Dentro da área de publicidade, um segmento da área de comunicação, que era eventos e produção musical, eu exerci alguma atividade. Eu consegui nos anos 60 trabalhar com música, eu fui produtor musical, fiz alguns trabalhos para o Odeon, que é EMI Odeon inglesa, né? Com lançamentos participando de produção e criação e produção de lançamentos de long play, na época era chamado long play, não era CD, né? Uhum. E os artistas que surgiram naquela época, né? Principalmente as mulheres que entraram na música popular brasileira, né? Como a Bete Carvalho, Fátima Guedes e outras. Eram artistas que eu trabalhei praticamente com um grupo de trabalho fazendo trabalhos de criação voltado para esse pessoal, capa de discos, materiais de divulgação, né? Entendeu? Jingles, trabalhei muito produzi muitos jingles comerciais, né? Spots para rádio. Esse foi um dos segmentos da publicidade, já na outra área de eventos que eu também atuei muito nos anos 70, né? Uhum. Junto com... Também tive uma atuação com o pessoal da USP, com o professor de comunicação visual, Décio Pinhatari, né? Trabalhei num estúdio de comunicação visual, junto com o Décio Pinhatari e o Aldemir Martins, que é um pintor famoso, que já é falecido, e também com os irmãos Campos, o Augusto e o Haroldo de Campos, né? Que eram poetas concretos. Fiquei um ano a serviço do governo na Força Aérea Brasileira. Mas você ficou porque você foi chamado ou porque você quis? Eu fui convocado, né? Uhum. Na época em que eu estava na Força Aérea Brasileira, aconteceu a renúncia do Jânio Quadros, né? Uhum. Foi uma época em que todo o Brasil estava em evolução, né? Evolução não, estava em crise, né? Uhum. Entendeu? Foi a época em que o João Goulart assumiu, depois ele foi cassado também. Então as forças aéreas, as forças militares, né? O Exército, a Aeronáutica e a Marinha estavam de prontidão nessa época. Uhum. E eu estava ligado à aeronáutica. Na minha cidade, em Santos, né? Eu, além de estudar, eu era atleta. Eu nadava pelo clube lá, praticava natação. Cheguei a participar de algumas competições. E como era a vida em Santos? Como? A vida em Santos é diferente de São Paulo? Não entendi, não. A vida em Santos é diferente de São Paulo? A minha ida para São Paulo se deu durante uma época em que a cidade já não estava mais oferecendo oportunidade de trabalho. Então o pessoal de Santos, todo mundo com a entrada dessas novas fábricas, no ABC, a Ford, Uhum. a Volkswagen, a Chrysler e tudo mais, era sempre um atrativo, um emprego atraente que o pessoal de Santos buscava oportunidades por lá, né? E foi numa dessas que eu saí de Santos e fui trabalhar na Volkswagen. Porque a minha vida de trabalho em Santos era como escrevente de cartório. Uhum. Trabalhava no cartório como escrevente durante muito tempo. E quando surgiu essa oportunidade, a Petrobras em Santos também, eu fiz concurso para a Petrobras, passei, mas na época optei por trabalhar na Volkswagen ao invés de ir para a Petrobras. Uhum. Pronto. Bem, em 1960, a cidade de Santos começou a ter um boom de blocos carnavalescos. O
carnaval começou a virar uma atividade muito interessante na cidade e com muito profissionalismo. Alguns carnavalescos até vinham do Rio para participar dos carnavais de Santos. E foi nessa época que eu me liguei a um grupo e nós acabamos formando um bloco carnavalesco que acabou sendo campeão uma ou duas vezes Qual era o nome? de desfiles carnavalescos em Santos, né? Qual era o nome? O nome era o Oswaldo Cruz. Bloco carnavalesco Oswaldo Cruz. E existiam grandes agremiações financiadas por empresários da cidade, né? Principalmente peixeiros do mercado municipal, Mas quantos anos você tinha? financiavam. Quantos anos você tinha? Tinha 18 anos. Uhum.